Amados, a paz do Senhor, aqui é o pastor Alexandre. Nesse momento eu quero compartilhar com você alguns versículos da palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo de número 4, versículo de número 11, está escrito assim: E foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Veja que interessante. O contexto do capítulo 4, ele se baseia numa guerra, numa batalha. E essa batalha se dá contra os filisteus. E a Bíblia vai dizer, no capítulo 4, versículo 1, e veio a palavra de Samuel a todo Israel. E Israel saiu ao encontro, veja, a peleja aos filisteus. E se acampou junto a Ebenezer, não é isso? E os filisteus se acamparam junto à Áfica. Então Ebenezer e Áfica eram os dois pontos que se destacavam e que se distinguia entre os dois exércitos que ficavam defronte na batalha. O primeiro exército, ele é destacado como sendo o exército de Israel. O segundo exército é destacado como sendo o exército dos filisteus. A saber, os filisteus sempre foi uma pedra de tropeço, sempre foi uma pedra no sapato. Os filisteus sempre foi o calcanhar de Aquiles de Israel. Os filisteus, eles sempre tentaram destronar. Os filisteus sempre tentaram destruir. Tentaram trazer o vitupério para Israel. Tentaram trazer a luta, além da luta, tentaram trazer problemas. Além dos problemas, eles tentaram trazer a inverdade. Eles tentaram trazer exatamente aquilo que eles imaginavam que seria algo bom para eles, que era o quê? Destruir de uma vez por todas Israel. Então eles queriam trazer a derrota, a miséria, o vexame, a calamidade, morte, destruição. E a Bíblia vai dizer, no versículo 1, que veio a palavra de Samuel. É interessante que veio a palavra de Samuel a todo Israel. Me chama a atenção que essa palavra que veio, ela veio a todo o povo. Veja, e todo Israel aqui está falando sobre os homens de guerra que iriam se destacar defronte o combate, no fronte da batalha. Veja, e veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu ao encontro. Depois que a palavra veio, Israel vai sair ao encontro. Veja que interessante. Sem a palavra vir, eles não vão sair ao encontro. Sem a palavra de direção vir, eles não vão sair ao encontro. Sem a palavra mostrar, eles não vão sair ao encontro. Mas assim que a palavra de Deus ela veio através do profeta, veja, e veio a palavra de Samuel, e Samuel aqui, Samuel é aquele que fundou a escola profética, a escola, o ministério de profetas, a escola foi fundada por ele. Samuel é aquele que ele vai ter 3 ministérios, ele vai ser legislador, ele vai ser profeta e sacerdote. Deus levanta ele e dá a ele 3 direções distintas. Ele vai legislar, ele vai tomar conta do direito dentro de Israel, ele vai ajudar, ele vai auxiliar, ele vai trazer as verdades de Deus, trazendo justiça através dos problemas corriqueiros do povo. Então ele vai legislar, ele vai auxiliar, ele vai ajudar o povo a resolver as questões exatamente civis daquela época, as questões que falam sobre leis, não é? A segunda coisa que Samuel vai fazer, como sacerdote, ele vai interceder, como sacerdote ele vai ensinar, como sacerdote ele vai buscar a direção de Deus para passar para o povo, como sacerdote ele vai liberar a palavra sobre o povo, ele vai abençoar o povo, ele vai orar, ele vai interceder, ele vai chorar, ele vai clamar. Como sacerdote ele vai sofrer pelo povo. Em terceiro lugar, como profeta, ele vai direcionar, ele vai guiar o povo, ele vai trazer a palavra de Deus, ele vai trazer uma resposta
que o povo precisa da boca de Deus. Deus vai usar o profeta Samuel. Samuel vai interagir com Deus e Deus vai interagir com Samuel e Samuel vai interagir com o povo. É uma conexão, né? Como diz Salomão, cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Então ali tinha uma ligação. Israel, Samuel como profeta, como sacerdote, como legislador, como juiz e como profeta. E ele está ali. Além disso, ele está entre ele, o povo e Deus. Então há uma conexão entre Deus, o profeta e o povo. O povo, o profeta e Deus. Então ali existe uma conexão. Me chama a atenção que a palavra que veio, ela fez com que Israel saísse do seu local que estava parado. Veja que a palavra de Deus, ela vai trazer uma direção para a nossa vida e ela não vai deixar a gente ficar estagnado. A palavra de Deus não vai deixar a gente ficar parado. A palavra de Deus não vai deixar a gente ficar de uma forma, que eu posso dizer, estacionado. Você não vai ficar parado. Deus, ele vai te movimentar, ele vai te mover. Quanto mais você se aproxima da palavra de Deus, mais a palavra move você. Mais a palavra trabalha em você, trabalha em mim, trabalha na nossa família, trabalha no nosso ser, trabalha no nosso emocional, trabalha no nosso sentimental, trabalha na nossa vida financeira, trabalha muito mais ainda no nosso caráter. Deus, ele vai mexer com o nosso caráter, Deus, ele vai mexer e vai evidenciando tudo aquilo que está dentro do nosso ser, vai externar. E aí você, quando é trabalhado pela palavra de Deus, o que vai sair para fora não vai contaminar. Por quê? Porque já foi limpo. Porque Jesus disse que o que entra não é o que contamina, mas é o que sai. Então veja que para a gente não contaminar ninguém com a nossa língua, para a gente não contaminar ninguém com as nossas atitudes, o que a gente tem que fazer? Nós temos que receber a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai nos transformando. E aí quando a gente abrir a nossa boca com as nossas atitudes, no nosso dia a dia, no cotidiano, tudo aquilo que a gente for fazer, em vez de ser maldição, vai ser bênção. Então não vai contaminar, vai abençoar. Amém? Então, veja, e a Bíblia vai dizer no verso 2, os filisteus se dispuseram em ordem de batalha. Eles estavam preparados. Olha o texto. Para sair de encontro a Israel. E eles estão vindo também. Se você ver o capítulo 4, versículo 1, depois que a palavra veio de Samuel para o povo então se levanta. Depois que o povo se levanta, Israel se levanta e sai ao encontro, os filisteus também vão sair. Veja, e os filisteus se dispuseram em ordem de batalha, ou seja, eles porfiaram, se prepararam. Ordem de batalha significa que o exército estava muito bem alinhado, tinha capitães, tinha os soldados, tinha os maiorais, tinha general, tinha tudo, em ordem sequencial de batalha, com preparo, tudo direitinho. Veja, saíram ao encontro de Israel, eles se prepararam para sair, né, de encontro a Israel. Verso 2, veja, e estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. Então veja, Israel saiu em primeiro lugar. Em segundo lugar, os filisteus saíram. Então nem sempre, irmão, nem sempre, veja, quem sai primeiro é aquele que vai conseguir aquilo que ele mais deseja. Nem sempre quem toma a primeira atitude, mesmo com muita convicção, com muito pé firme no chão, nem sempre quem toma primeiro partido diante de uma situação delicada significa que vai vencer. Israel, ele foi em primeiro lugar, saiu. Então quando alguém vê um exército já se levantando e já começando a marchar, o adversário já fica um tanto quanto preocupado. Por quê? Porque há um exército marchando. E parece dar a entender que eles não estão com medo. Você não vê expressão de medo no texto. Depois que a palavra veio, a palavra incentivou. A palavra, ela trouxe uma cautela, mas ela trouxe também força, ela trouxe fôlego, ela trouxe coragem. Mas veja, o versículo de número 2 e versículo de número 3 vai mostrar que Israel foi ferido. Olha o verso 2, os filisteus se dispuseram em ordem, ou seja, eles estavam prontos. Se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. Aí saíram.
estendendo-se a peleja, veja, essa peleja demorou. A segunda coisa que eu quero destacar é que a peleja, ela não é uma peleja rápida. Não pense você que Satanás vai ser vencido hoje e amanhã ele não vai se levantar. Não pense você que a tentação vai vir e se a gente conseguir resistir à tentação, não pense que amanhã não virá uma tentação. Todo dia, a Bíblia diz que todo dia tem um dia mau. Todo dia tem um dia mau. Então a palavra de Deus ela vai nos mostrar, e a palavra de Deus vai nos revelando, que a cada dia tem um dia mau e sempre haverá uma batalha. Sempre haverá uma batalha. E essa batalha, a peleja aqui se estendeu. A peleja se estendeu. Veja mais, além da peleja se estender, então você já descobriu que na batalha você não vai vencer simplesmente porque às vezes você dobrou o joelho e acabou de orar agora e já levantou com a vitória. Às vezes não vai acontecer assim. Não é porque você vem ao culto que às vezes a vitória já aconteceu. Existe um tempo de batalha, existe um tempo de guerra. E o texto está mostrando que essa peleja se estende. Então quer dizer, não foi vencido simplesmente porque Israel saiu ao encontro. Segundo, não foi vencido simplesmente porque eles tinham a palavra do profeta. Terceiro, não foi vencido simplesmente porque eles tinham coragem. Quarto, não foi vencido simplesmente porque eles estavam convictos. Olha que o texto vai mostrar. Olha, Israel foi ferido. Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. Então veja que o ferimento não foi um ferimento só para uma pessoa, porque às vezes quando a gente está numa batalha, muita gente é ferido. Apesar da gente entender assim, não, eu que estou na guerra, eu que estou na batalha, só eu que, se acontecer alguma coisa, vai acontecer só comigo. Às vezes não. Às vezes quem estiver ao seu redor, junto com você, também vai ser ferido. Então tem muita gente ficando ferida pelo caminho. Veja que são 4.000 que se feriram no campo. Então a batalha está se dando aonde? No campo. E é no campo que as pessoas ficaram feridas. Então você já nota que nem sempre nós vamos vencer e não vamos ter ferimento. Nem sempre. Nem sempre. E veja que Israel foi ferido. Israel perdeu 4.000 homens feridos na batalha. Então se não morreram, são 4.000 homens, né? Os 4.000 homens que foram feridos não podem lutar. Olha o verso 3. E tornando o povo ao arraial. Veja, a quarta coisa que vai acontecer é que Israel ele vai retroceder. Israel vai recuar. Israel vai sair do campo. Israel ele vai voltar para um local de proteção, arraial, local familiar, local que tem vínculo, arraial, um local onde nós estamos unificados, juntos, fortificados, onde estaremos unidos. Ali vai ter estratégia. No arraial vai ter conversa. No arraial nós vamos cuidar dos enfermos. No arraial nós vamos tomar conta daqueles que estão feridos. Então, irmão, nem sempre a melhor estratégia é o ataque. Às vezes a melhor estratégia é a defesa. E veja que Israel ele teve que retroceder. Nem sempre nós vamos avançar. Às vezes a forma de avançar é recuando. Parece uma incógnita, parece uma incoerência. A melhor palavra é essa. Parece uma incoerência, não é? Parece um fator negativo. Mas veja, se Israel foi ferido, os filisteus estão vindo, feriram. Israel perdeu 4.000 soldados. Qual era a melhor coisa a fazer? Continuar na guerra para perder mais alguém? Ou recuar, se armar, se agrupar e ser trabalhado ali naquele momento através da unidade, através da esperança que ia ser gerada, porque os capitães, os maiorais, o exército estaria todo unificado.
Veja os irmãos, olha, e tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel. Nessa hora, quando a gente retorna, veja, os anciãos vão falar. Porque tem momento que, por nós sermos talvez muito jovens, por nós não termos também muita experiência, nós somos afoitos, não é? E nós vamos indo, não que seja errado, porque a Bíblia diz, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Mas existe um período que nós vamos precisar, e não podemos jamais desprezar os anciãos. Tem lugares por aí que estão desprezando os anciãos. Eu vejo pessoas desprezando os mais velhos. Cuidado, que vai chegar o momento que você vai precisar do ancião. Vai chegar o momento que você vai ter que retroceder, retornar com mansidão, e vai ter que ir lá, e vai ter que conversar. Então é melhor respeitar o ancião, porque o ancião vai te direcionar com amor, com equilíbrio, com equidade, com justiça, com bondade, com misericórdia. Se você errar, o ancião não vai te matar, o ancião ele vai cuidar de você. Então, irmão, a necessidade de termos os anciãos na igreja, de termos pessoas idôneas, de termos pessoas que tenham equilíbrio, isso é um fator preponderante para que haja um equilíbrio dentro do corpo de Cristo. Então veja, e tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel, por que nos feriu o Senhor? Eles estão discernindo, veja, os anciãos sabem, os anciãos discernem, os anciãos têm visão, os anciãos eles têm sentimento, são sensíveis também. E os anciãos estão dizendo, olha, por que nos feriu o Senhor? Eles já descobriram que a arma está na mão dos filisteus, mas quem está ferindo aqui é o Senhor. Quem se levantou contra eles foi um exército inimigo, os incircuncisos, mas quem está ferindo aqui é o Senhor. Eles já viram que quem se levantou defronte a batalha em África contra eles, que eles estavam ali exatamente na parte de Ebenezer, e a Bíblia diz que em África quem se levanta são os filisteus, mas quando os filisteus se levantam ali, Deus é que está permitindo. Veja que a expressão que aparece, veja o texto, porque nos feriu o Senhor. Os anciãos vão perguntando, por que nos feriu o Senhor hoje? E olha, veja mais, a segunda coisa que estão discernindo, diante dos filisteus. Eles estão perguntando, não é os filisteus que estão guerreando? Então como que ele está perguntando, como que o Senhor, por quê? Por que o Senhor nos feriu diante dos filisteus? Porque Deus aqui no texto, Deus está permitindo os filisteus feri-los. E eles estão caindo diante dos seus inimigos. Isso aqui foi um ato de humilhação muito grande para Israel. Imagina você ter a Arca da Aliança, a Arca do Concerto, você ter o profeta, você ter os sacerdotes, você ter os levitas, você ter as leis, as regras, você ter todo o decálogo, você ter os preceitos, ordenantes, estatutos, mandamentos, preceitos e tudo mais, você ter o voto, você ter a palavra, você ter a voz de Deus ecoando dentro de Israel, o tabernáculo estava em Siló, eles tinham tudo isso. Agora veja, eles estão caindo defronte dos seus inimigos, seus algozes. Olha o que o texto vai afirmar. Olha aqui, diante dos filisteus. Agora, olha o que vai acontecer. Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Olha o que os anciãos vão deduzir. Agora eu quero falar para os anciãos. Nem sempre porque os anciãos têm a sabedoria, porque os anciãos têm o entendimento, porque os anciões têm as visões, que já entendeu o que está acontecendo, também não significa que a última palavra vai ser dos anciãos. Porque tem hora que nem os anciões sabem o que estão fazendo. É verdade. Tem um momento na vida que nem os anciões sabem o que está acontecendo com eles mesmos. Não sabe por que ele caiu aonde caiu. Não sabe por que está vivendo o que está vivendo. Não sabe por que entrou num laço. Não sabe por que foi enlaçado.
não sabe por que aconteceu e ele tenta sair. Mas veja que o texto afirma: tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor e venha no meio de nós. Veja, traga-nos a arca. Arca de quê? Traga-nos a arca do concerto. Eu quero destacar que os anciãos, eles entendem que a arca ela tem um fator fundamental, mas eu gostei e quero destacar quando eles disseram: tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor. Concerto. O que Deus estava querendo também dos anciãos era concerto. O que Deus estava querendo ali de Israel era um concerto. E o que Deus ele quer de mim e de você é um concerto. O que Deus está querendo de nós é um concerto. Então convenhamos e cheguemos a um consenso. Cheguemos a um denominador comum. Enxergamos diante de nós que o que está acontecendo na nossa vida é porque o Senhor está nos ferindo. O Senhor está nos ferindo. E por que o Senhor está nos ferindo? É o contexto de 1 Samuel capítulo 1 até o capítulo 3. Ou melhor, até o capítulo 4, onde nós lemos. O contexto do texto. Vai ver que Israel estava indisciplinado, os sacerdotes estavam indisciplinados, os filhos do sacerdote Eli estavam indisciplinados. E Deus queria conserto. E eles não consertaram. E o costume deles era honrar mais os homens do que a Deus, honrar mais a criatura do que o Senhor. Então Deus está falando conosco aqui nessa noite que Deus quer um conserto. Deus quer um conserto. Veja. E eles sabem, tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, porque quando a arca vem, ela conserta. Eles acham que se a arca chegar, vai consertar. Eles acham que se a arca chegar ali, o caixote revestido de ouro, que era de madeira de acácia, que tinha 2 querubins curvados diante um do outro, suas asas para a fronte um do outro, sua face de frente um do outro, no meio tinha o propiciatório, onde era espargido, derramado o sangue do cordeiro que adentrava para dentro da arca para tapar o pecado. E eles achavam que a arca, com seus 3 elementos que a arca possui dentro dela o maná que não apodrece. Em segundo lugar, a arca possui as 2 tábuas da lei, representando o decálogo. Em terceiro lugar, a arca tinha a vara de Arão que florescera. Veja que o que tem dentro é que vai externar o que eles precisam.